Olá amigos, domingo 5 de maio, chegamos na leitura 951, estamos discorrendo aí no segundo trimestre do ano sobre o grande conflito, e lembrando que estamos na lição número 6, e o título de hoje, duas testemunhas. E quais são essas duas testemunhas? Vamos ver o que a lição de hoje nos ensina. Em Zacarias capítulo 4, o profeta viu duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro de ouro. A mesma imagem que encontramos em Apocalipse capítulo 11. Zacarias é informado de que representam os dois ungidos, que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 4, verso 14. As oliveiras alimentam o azeite do candelabro para que ele continue a dar luz. O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. O azeite representa o Espírito Santo, Zacarias capítulo 4, verso 2 e verso 6. A visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. Essas duas testemunhas podem profetizar e impedir que a chuva caia pelo tempo que previa. Podem transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Pela palavra de Deus, Elias disse que nenhuma chuva cairia sobre Israel e, em resposta à sua oração, não houve chuva por 3 anos e meio. Tiago capítulo 5, verso 17. Lembrando que Elias era um homem sujeito a todas as coisas que eu e você estamos sujeitos, mas colocou a sua fé em ação e o seu diálogo com Deus. Então ele orou e a chuva voltou, enquanto os falsos profetas de Baal falharam em acabar com a seca. Está lá em 1 Reis capítulo 17 e capítulo 18. Moisés, pela palavra de Deus, anunciou 10 pragas sobre os egípcios, incluindo transformar a água em sangue, pois o faraó se recusou a deixar o povo de Deus ir. Isso também está lá em Êxodo capítulo 7. Aqueles que tentaram prejudicar as escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das duas testemunhas. Visto que eles proferiam tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei desse povo a lenha, e o fogo os consumirá. Jeremias 5,14. A palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que a rejeitam. Todos que rejeitam a palavra de Deus, o juízo cai sobre si. Em João 5,39, Jesus declarou que as escrituras do Antigo Testamento testificam, ou seja, davam testemunho dele. Ele também disse que o Evangelho será proclamado para testemunho ao mundo inteiro. Mateus 22,14. A base desse testemunho é o Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento. Então, eis aí as duas testemunhas, Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra traduzida como testemunho nesses dois versos vem da mesma raiz, martis, da palavra traduzida como testemunhas em Apocalipse capítulo 11, verso 3. Quem são essas duas testemunhas? Já respondemos aqui, né? Tendo em vista esses pontos bíblicos e as características dadas em Apocalipse capítulo 11, concluímos que as duas testemunhas devem ser as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que comunicam a luz e a verdade de Deus ao mundo. Questão aí de rodapé. Olha que interessante aqui. Alguns minimizam o Antigo Testamento como irrelevante. Qual é o erro dessa atitude? Existem denominações que só usam o Novo Testamento. Então está minimizando o Antigo Testamento, deixando de lado. Então, qual é o erro dessa atitude? Bom, amados, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz aí em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Olha o que diz lá. Não só o Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Então, não somente o Novo Testamento, mas toda a Escritura. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nós nos submetemos a ela. E nós declaramos sobre a Tua palavra que nós somos totalmente dependentes dela para praticar todas as boas obras, como fruto da fé que recebemos de Ti, como um dom, que é a graça, que não é mérito nosso, mas mérito Teu na cruz. Que nós possamos realmente cumprir o nosso chamado e trazer alegria ao seu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.